O Esmeraldo, ele fez uma pergunta aqui. Ouvi que você está voltando para a poesia. Ela no início nos leva a rimas e nela nos apegamos. Pergunto, o desapego das rimas já lhe abordou? Que pergunta linda. O Esmeraldo, ele é dono desse livro aqui, ó. Não Ele consigo junto com a ler. Elza. Como? Ele e a Elza Sim. Francisco. O Esmeraldo Pereira e a Elza Francisco. Ele é poeta também. Essa é uma das obras dele. E ele fez essa pergunta para você e gostaria que você respondesse. Então, Esmeraldo, eu já escrevi poemas sem rimas. No começo, aliás, eu não me interessava muito por rimas. Depois foram acontecendo inspirações e tal, que eu passei a gostar mais das rimas. Mas eu já escrevi poemas sem rimas, e inclusive, alguns que eu escrevo, eles têm uma certa rima, e depois eu quebro a rima, porque também fica bonito. Então, eu não sou contra escrever sem rimas, mas eu acho que também manter poemas com rimas é interessante, porque tem umas duas coisas, sabe? Eu acho que não se pode ignorar as rimas e também não se pode ficar fixado só em rimas. Eu concordo que, às vezes, tem que sair fora das rimas também. É claro, né? Se você for escrever um romance todo rimado, vai ser um grande desafio. Mas é os desafios. Agora, dentro da questão da poesia, eu entendo também, é a opinião minha, eu respeito de todos, que muita coisa que se diz poesia não é poesia, é prosa. Não é porque você coloca em linhas curtas e não tem conotação que seja poesia. A poesia é simples, tem que ter metáforas. Ela não pode ser reta. Pelo menos foi aquilo que eu aprendi, né, da poesia. Então, não é que tem um limite específico, mas tem algumas coisas que eu leio que eu não vejo como poesia. Eu vejo como uma prosa, colocada em linhas diferenciadas, sem um enquadramento, etc. Mas eu não classifico como poesia. Aí eu entro naquelas questões. E não li o livro do nosso colega aí. Por isso não é dele que eu estou falando, né? Não li nada dele. Eu coloco, às vezes, que a gente desvirtua a arte em si. Então, essas coisas eu entendo que precisa se trabalhar, se construir, etc. Agora, é muito mais difícil escrever com rimas. O Maurício pediu para você ler uma para gente. Muito E bem. a Adneia Albigaus falou que os seus livros infantis são em formas de rima também. E a Lu te parabenizou, falou, adoro. Alguns, esse, por exemplo, Os Pais Contam, Os Filhos Cantam, ele é rimado. Esse, O Gato que Não Morria, não é. Então, tem para os diversos gostos, vamos dizer assim. E eu vou ler um poema que o título é Livro. É desse livro aqui, Cantiga aos Cisnes. Então, se já que é para ler poema de livro, vamos ler livro. Meu livro é teu livro, ditado por páginas de lembranças, que as vivências cicatrizaram folha a folha, no dia a dia. Primeiro lápis a escrever paixões ingênuas em tranças. Depois, a esferográfica risca dores de adolescência vazia. Lágrimas sob o chuveiro traçaram silhuetas imaginárias. Ilusões perdidas em perfumes de rasa juventude só casta. Ao pé da lauda ímpar,
há escritos de controvérsias várias, segredos a desvendar de obtusa vida arquivada em pasta. O tinto livro de texto à caneta é exclusivo de teu arquivo. Conta veredas do existir chispado pelas crases da história. Urros aos muros, sonhos imaturos, só a ti alinho e privo. Quero fisgar meus colóquios a teus romances de memória. Teu livro é meu livro, ditado por lembranças rústicas mais, que me exige reforma caligráfica, estilo, rimas e vírgulas, que me descreve e expõe nu em capa de revista e jornais, que me traduz escritor e poeta a ponto de questiúnculas. Incrível. Perfeito. Olha aqui, ó. A Lu Bortolotto falou que é perfeito. Que também, que o Admir é muito certeiro. Muito legal. Obrigado. Admir, Conheço muito os bem. livros que você ainda não mostrou, Eu acho que eu mostrei todos. mostrou todos? Mostrei todos. E os projetos? Porque os 3 de 2022 entraram na questão agora e tinha mais 4 que eu já havia mostrado primeiro. Então, que é Presságio, primeiro, que depois foi Poemas, que esse também é meio sem rimas, e depois o Juvenil, né, o gato, se o ratinho gera falácia, ele fala sobre uma crítica social. É esse. E depois o gato que não morria, e aí então os 3, esse de Poemas, Os Pais Contam, Os Filhos Cantam, e Consciência e Julgamento deste ano de 2022. E agora entrariam em forma mais 2 de poemas esse ano. Já tem previsão? Ainda não tenho previsão para o lançamento, estou acertando com um escritor que colocou uma editora que eu vi a entrevista no Clube do Livro, contigo e com a Neila. É do Devaneios? O Adam. O Adam. Queria mandar um abraço para ele. Viu? Não sei se ele está assistindo aí, não vi. Mas o Adam é muito legal. O jeito dele, o carinho que ele coloca nos livros é muito interessante. O jeito que ele trabalha também é muito legal. Eu achei a proposta dele muito interessante. E a sinceridade, as colocações que ele fez e a intenção que ele tem com a editora. Então, contatei com ele, estamos conversando aí para a publicação desses livros. Inclusive, mandei o arquivo aprimorado e outros poemas hoje à tarde para ele, para ver a concordância dele e aí a gente trabalhar nisso. Porque eu imagino o livro, então eu fiz uns incrementos para tornar, assim, dentro da minha ideia, como ficaria bom. Até porque eu tenho sempre capricho com as coisas, como eu trabalhei em jornal também, então trabalho com diagramação, essas coisas. Por exemplo, esse livro Cantiga aos Cisnes, eu tive o cuidado de colocar 3 cisnes no fundo das páginas. Né? Todas elas têm 3 cisnes, que dão, se a gente observar, o primeiro está com as asas para baixo, o segundo no meio e o terceiro altos, ou vice-versa, certo? Que dá um sentido de movimento, eles estão voando, certo? E o título do livro, ele surgiu exatamente que é o primeiro, é que fica a imagem contrária, né? Mas o primeiro poema é Cantiga aos Cisnes, que é uma inspiração que me aconteceu numa determinada noite, que eu escrevi o poema assim, bem rapidinho, em
10 minutos. Depois eu Caramba! retrabalhei. E depois eu Mas é retrabalhei, rápido, assim. reescrevi, etc. A gente sempre aprimora, mas a estrutura do poema foi em 10 minutinhos. Porque eu via os cisnes nessa situação. Ele faz uma música com musicalidade, etc. Então, a partir daí eu sabia que o título do livro seria Cantiga aos Cisnes. Então, a capa também, né? É incrível. Eu busquei levar É muito isso. bonito. Trabalhei com a editora para que ficasse. Acredito que ficou bonita. Um azul, uma coisa de serenidade, o branco que traz paz, que é o que os cisnes me transmitem. Os cisnes me transmitem isso, sabe? Paz, tranquilidade, voar, sonhar, essas coisas. Então, eu procurei levar isso no livro. Seus poemas têm inspirações em questões pessoais? Eu tô adorando a interação de vocês, pessoal. Ó, a gente tá batendo 20 pessoas aqui na live. Queria mandar um abraço para todo mundo que está participando hoje aqui. Tem bastante gente. O Esmeraldo, queridíssimo. Peppa Sonda, Lu, o Aladim, a Alana Santos, o Daniel Moreira, a Melissa Garcia, o Balieiro, a Alana, Bianca Pimentel, Suzana Matos, Cristiane Nunes, que é autora desses livros que eu fiz a abertura deles aqui. Ela é uma queridíssima nossa, autora desses 2 livros aqui, que Olha veio só. incrível para mim. Ela veio com dedicatória no marca-texto. Ela veio embrulhadinha com um cheirinho maravilhoso, coisa mais linda do mundo. A gente fez a abertura com o canal com ele. Ficou lindo o livro dela. E ela vai estar aqui, sem ser essa quarta, na próxima quarta-feira. Sem ser essa na próxima. A autora Liliane. A Rosa Rodrigues também tem um livro aqui comigo, da Rosa. A Rosa Rodrigues ela é autora desse livro aqui. Eu espero estar com a Rosa aqui também, com a gente. Muito bom te ver aqui, Rosa. Muito bom mesmo. A Liliane, o Maurício, o Luiz Carvalho, que é um queridíssimo também. A Mara Gomes. Muito obrigado, gente, pela audiência. Muito obrigado mesmo. A Zanella MF Gmail. A Jéssica entrou aqui também. Muito legal. Muito obrigado pela audiência de vocês. E aí, Edmir, pode continuar. Então, alguns poemas, vamos dizer assim, eles vêm inspirados de algum acontecimento da vida. Mas tem alguns que eles nascem de uma palavra. Eu lembro que uma determinada tarde, no final, eu estava dirigindo numa rua aí da minha cidade, chegando bem no centro, e me vieram 3 palavras na minha mente. Eu lembro de uma delas agora, que é tabernáculo. Tabernáculo. E, se não me engano, a outra era estouvado. Eu disse, mas que palavras bonitas. Vou escrever um poema nesse sentido. E aí eu escrevi um poema, por causa de uma palavra. Então, nem sempre são coisas que a gente... São acontecimentos que a gente vive, mas sim de criações mentais, né? Por exemplo, esse tabernáculo, só para ver aonde eu fui chegar com a história, começou assim: por que me tens toscas luzes à porta ao me receber? Por que me foste indiferente nas vezes que fui pedir? É porque te sou constante e também sei te esquecer,
ou porque sei ser ausente, atirar-te da mente e sair. Senhora do tabernáculo, deusa da flor ou mero ócio, equinócio exato entre amor e desamor ou terra e sol. Só convidas viver lua e dispensa amparo e colóquio, maltratas e subjugas alma abrigada ao teu cachecol. Se apareço, cortinas a morada de teus olhos de mel. Fecha, né? Desapareço e desfilas luminares de raiar meu pesar. Abres impasse de noites enjauladas a taberna de fel, construa altares defuntos a sonhos de vires habitar. E aí, termina o último. Nécio poeta, do tabernáculo, rói principesco poema. Soturna vivência traz ilusão de edificar o inexistente. Existiria lar de alegrias se andasses livre sem dilema? Homem equinócio, sob a linha do Equador, é insistente. Então, deu uma inspiração de uma palavra, viajou até os equinócios. Penso que o que eu sinto, ouvi a palavra, me veio na mente. Eu senti um sentimento. E esse sentimento me leva a ir para o texto. Eu não lembro, mas acho que eu não escrevi esse poema de uma vez só. Eu escrevi uma parte. E aí depois eu fui reler e aquele sentimento volta de novo. E aí eu escrevo mais. Se não tiver sentimento nenhum, não escreve. Entende? Então, acredito que o poeta seja isso. Da onde é isso? Não sei. Quer dizer, eu tenho ideia do que seja. Mas aí nós vamos entrar em espiritualidade. E aí são coisas mais profundas que não tem muito a ver com literatura, mas que tem tudo a ver. Porque eu, como eu disse, eu hoje professo e acredito na doutrina espírita, mas nunca psicografei. Eu tenho inspirações que entendo que são intuições de espíritos, de acontecimentos, tudo. Mas, para mim, é eu, simplesmente eu que escrevo. Por isso que até o romance Consciência e Julgamento, eu coloco isso. Não é psicografia, é inspiração. E que foi construída há mais de ano. Lendo, relendo, ajeitando. Não ficou bom, corta, tira. Então é o serviço do escritor e do poeta também. E que precisa e não é só escritor, não é só poeta. Tem um dom de música aí que eu queria que você falasse a respeito. E também queria que você me falasse as influências que a música também traz para o seu trabalho. Sim. Eu sou uma pessoa bastante eclética, certo? Então, trabalho com poema, trabalho com romance, histórias infantis, escrevi já um livro de contos que tenho que retrabalhar, das mais diversas formas, crônicas, escrevi em jornal, discursos para políticos, eu já fiz de tudo, certo? E dentro da questão da música, também tenho composições, que não estão gravadas, mas faço a letra e faço a música também. E isto me influencia e me ajudou para isso. Eu estudei música, toquei saxofone, uma banda folclórica da cidade, que é a Banda Florentina, durante uma dúzia de anos, certo? Sensacional. Toco violão, aprendi na marra, livros e treinando, etc. Adoro. Meu cantor preferido é Roberto Carlos. Simples, romântico, que às vezes as pessoas acham que é dor de cotovelo, as músicas dele, para mim não é. Para mim são inspirações, né? Talvez, sei lá, se a gente convive com as decepções da vida, mas eu não levo isso na parte ruim. Eu levo isso como saudade, como coisa bonita. Para mim, a saudade é um dos sentimentos mais bacanas. Eu escrevi até um poema sobre isso.
Mas não aquela saudade dolorida. Eu prefiro aquele poeta que diz, né? Não chore porque terminou, sorria porque existiu. Gabriel Garcia Marques, né? Nossa, Então, essa daqui é até um. eu vivo em cima disso. Como eu coloquei esses dias, né? Prepare o teu jardim, não vá atrás de correr atrás de borboletas. Então, eu vivo em cima disso. Para mim, a saudade é coisa bonita, certo? Então, eu, dentro da música, também tenho esse caminho, certo? E ela me influencia. Tanto é que me influencia que eu escrevi um poema, que é dos primeiros do livro até, que é Carinho. E fala, é toda uma estrutura de música. Desculpe, mas eu até vou citar alguma coisa aqui para Por entender. favor, por favor, eu acho que o pessoal vai gostar muito. Nota oitava, acima de teu querer, a tecla base, procuras e necessitas o carinho que lhe case. Não esperas outro toque em um ritmo melhor. Tua alma suplica e teu corpo solicita si maior. Nesta música de delícias não se toca bemol. Só vibram sustenidos e encantos em clave sol. Violão e orquestra, violinos mágicos, serestas. Lua e estrelas aclaram almas, sinfonia, festas. Dó é teu desejo, em lampejos, olhar carente. Rezo em cantar dobrados a fogo e pé ardente. Mi, melodia, acordes de carícias e amor louco. Fá entoa, então, a escala celebrada há pouco. Porque existe a clave Fá também, né? Sol insiste afagos de vidas tão indispensáveis. Lá, não tem como ter as pautas aqui amáveis. Si é a oitava acima e recomeça mais um querer. Carinhos, mais carinhos, amor ser até morrer. Então, os últimos 8 versos, né, iniciam com Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Para quem entende de música, é a escala. Muito sensacional. Então, eu não sei como você foi inspirado a perguntar isso, porque não combinamos. Ah, imagina, mas eu sei que você é fera. Eu comecei a abertura aqui falando que um dos seus dons é a literatura. Um dos. Aqui a gente quer explorar um pouco de cada, Tá né? bom. Eu quero falar também do seu lado espiritual também. Quero muito tocar nesses assuntos da sua fé, da sua doutrina espírita. Queria até que você, já entrando nesse assunto, o que é a fé para a doutrina espírita? O que é a fé? Como uma pessoa pode. Não, vou fazer uma de cada vez, né? O que é a fé para a doutrina espírita? Eu vou utilizar uma colocação de Allan Kardec. Acrediteis em Deus, mas sabeis por que eu acrediteis. Então, essa é a minha fé. Eu acredito em Deus, mas eu quero saber como funciona. Pelo menos algumas coisas que me deem estrutura. Então, eu nasci na doutrina católica, certo? Mas nunca me convenceu muito essa questão dos milagres e de a gente ter só uma vida, só uma existência. Porque isso não explica o mundo. Para mim, eu não engolia eu nascer com 2 braços, 2 pernas e gente nascer sem nenhum. Como assim? É a vontade de Deus. Não, desculpa. Para mim isso não existe. Por que isso não existe? Hoje eu entendo melhor, na época eu não entendia. Deus é todo poderoso? É. Deus é todo sábio? É. Deus é todo justo? É. Então, não pode ser assim.
a vontade dele não pode ser bons para um e ruins para os outros. Ou alguém gostaria de nascer sem duas pernas. Entende? Então, para mim, as coisas são práticas. Então, se eu acredito em Deus, eu tenho um conceito dele que me dá a estrutura de que tudo que eu consigo conceber hoje é prático, é natural. Eu falei de inspiração. Bom, dentro da doutrina espírita, nós somos inspirados por mentes de espíritos. Ah, mas você acredita nisso? Bom, então vamos para a ciência. Sugiro às pessoas que não acreditam lerem não só Chico Xavier e nem só o romance, é um livro mais técnico até, de André Luiz, que trata desse assunto, Evolução em Dois Mundos, certo? Mas que leiam Pietro Baldi, que não era espírita, e que tem um livro que trata exclusivamente das correntes de pensamento. Inclusive, ele o apresentou como trabalho de término de faculdade. Né? Ele era italiano, Pietro Baldi, nasceu na Itália, escreveu 12 livros lá, depois veio para o Brasil e escreveu, fez palestras, etc., escreveu mais 12 livros aqui. A obra dele toda são 24 livros. E uma delas fala sobre correntes de pensamento. Então, eu precisei também entrar na ciência para me convencer da doutrina espírita. Além de tudo aquilo que Kardec escreve nas suas obras básicas, que são imprescindíveis para depois a gente não se perder em outras coisas. Ou então, a sese mística do Pietro Baldi também. Aí então nós vamos entender essas questões dos planos, de como você entra em correntes de pensamentos em outros planos. Como precisa fazer para chegar até lá, certo? E para quem quiser um grande desafio, eu sugiro que leia do Pietro Baldi também A Grande Síntese. Se você conseguir entender a grande síntese, pronto. Os teus lados místicos caem. Você sabe que é prático. Isso é prático. Certo? O mundo não é só aquilo que a gente vê aqui. O mundo existe em todos, inclusive esses estudos místicos que são feitos, etc., eles levam a uma coisa prática, que um dia nós vamos entender de forma clara. Mas hoje nós podemos ter noção de como é. Então, dentro da doutrina espírita, eu me fortaleço com a ciência. Porque a doutrina espírita é ciência, filosofia e religião. Porque você não vai à ciência ou à religião concreta se não tiver a filosofia a pensar, a projetar, etc.